Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos seguimento aí à resolução do nosso caderno do aluno, certo? Se você não assistiu a aula anterior, acesse o link na descrição, né, a aula de número 1, assista e aí a gente pode dar seguimento aí nessa aula de número 2, tudo bem? E antes de começar a nossa aula, um recado importante. Gostaria de agradecer a avó da nossa aluna Mariana, da terceira série, a dona Marcília, que além de estar cobrando da neta aí as atividades à distância, também está assistindo o canal. Então, queria desejar um grande abraço e muito obrigado aí pela consideração e por estar prestigiando o nosso trabalho, que é meio complicado, né? A distância a gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente agradece aí a todos que estão dando essa força e assistindo ao canal. Tudo bem? Então, pessoal, dando seguimento, abrindo o nosso caderno do aluno, na página de número 39, nós iremos iniciar a atividade 1E. Lembrando que nós estávamos falando sobre água, consumo, né, e formas de se consumir a água de maneira consciente, e agora entraremos num assunto chamado pH. Para você falar assim, professor, falávamos de água e entramos em pH, que relação isso tem? Primeira coisa, quando falamos de pH, um dos meios de se medir o pH das substâncias é através da água. Então a água é um fator importantíssimo no estudo de pH, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês têm que entender, tá? As atividades não estão fragmentadas, não, tá tudo relacionado ao mesmo assunto. Só que hoje, pessoal, como nós vamos introduzir o assunto, né, não vai ficar todas as respostas, né, dadas, vai ficar muita dúvida ainda na nossa cabeça. Por quê? Porque terão mais aulas ainda que serão necessárias para que a gente trabalhe pH. pH é um assunto extenso, complicado, é muita informação, então será necessário mais aulas, tá? Mas nesse momento, para a gente dar uma introdução sobre pH, eu vou deixar um pouquinho a água de lado e vou falar sobre os alimentos, tá? Foi a forma que eu achei aí de se introduzir pH no nosso estudo. Mas depois a gente volta e vai falar da água, por que a água tem importância com o pH, que relação isso tem e tudo mais, tá? Mas neste momento a gente vai fazer uma pausa no tema água, vamos falar sobre alimentação e vai ser a nossa porta de acesso aí para a atividade 1E e para que a gente entenda aí o que é o pH e essa escala de pH, para que ela serve, tudo bem? Então, pessoal, eu vou abrir agora um PPT que vai colocar para mim o pH dos alimentos, porque além da água ter pH, certo? Na água tem ali o pH, os alimentos também têm. E é muito importante, né, que a gente entenda, né, porque o aluno sempre faz aquela pergunta: professor, isso é importante para quê? Eu vou usar isso para quê? É importante que a gente entenda que pH está relacionado em tudo. pH faz parte do nosso estômago, do nosso sangue, da nossa urina, pH faz parte do nosso corpo, pH faz parte da água que a gente toma, pH faz parte dos alimentos que a gente consome, de muitos produtos que a gente compra, inclusive tem embalagens de vários produtos que está escrito pH. Se você tem aquário em casa, se você tem piscina em casa, com certeza você já trabalhou controle de pH dessas águas. A água que a gente bebe, né, tem uma etapa lá, se você for aluno da terceira série, você tem que lembrar que o ano passado, em uma das etapas de tratamento de água, nós temos a alcalinização, que é o controle de pH da água. Então, o pH ele faz parte de muitas coisas do nosso cotidiano, tá? E o que eu achei o mais interessante nesse momento é falar aí do pH dos alimentos. Então, observa a pergunta que eu vou te fazer agora. Já sentiu algum desconforto ao ingerir refrigerante? Já tomou aquele copão de refrigerante lá, sei lá, né, várias vezes aí seguidas, em vários dias seguidos aí, tomando muito refrigerante? Chega uma hora que você com certeza sente aí, né, um certo desconforto aí no seu estômago, um certo incômodo, uma certa dor. Por que isso acontece, pessoal? Porque no nosso estômago nós temos ácido, né, que é justamente o ácido que faz a digestão dos alimentos. E para quem não sabe, o refrigerante também é ácido. Porque ácido, né? Se eu pergunto para o aluno, você sabe o que é um ácido? Provavelmente você vai pensar naquele ácido, né, de filmes de ficção científica. Quem acompanha a série Alien aí vai lembrar do Alien que solta aquele líquido que corrói as coisas. Mas não existe só esse tipo de ácido. A gente consome alimentos ácidos o tempo inteiro, como, por exemplo, né, o refrigerante, suco de laranja, suco de limão, suco de abacaxi, isso tudo é ácido. Né? E outros alimentos também que são ácidos, tá? E nem por isso, tá, isso vai nos fazer mal. O único problema é que a gente não pode concentrar mais o ácido no nosso estômago, certo?
Aí você vai falar, mas professor, o que isso tem a ver com o pH? O pH é justamente o parâmetro que vai nos dizer se uma substância é ou não ácida e o quanto ela pode ser ácida, certo? Se você está com um problema de estômago aí, está quase tendo uma gastrite, uma úlcera, sei lá, num estágio mais avançado, o médico provavelmente vai cortar alguns alimentos ácidos, né? Ele vai falar, isso aqui você não pode consumir porque é muito ácido e tal. E quem foi que disse isso para ele? Foi o pH. O pH serve justamente para dizer se uma substância é ácida ou não, e se ela é um ácido mais fraco, um ácido intermediário ou um ácido mais forte. Entendeu? Então olha a importância do pH. Então é isso que justamente a gente vai estudar. Como, por exemplo, professor, mas que relação que isso tem com a água? A água que a gente consome, ela tem que ter um controle também. Ela não pode ser tão ácida assim. Justamente porque a chuva é ácida, né? Então chove lá, por exemplo, numa estação de tratamento, então vai aumentando a concentração da acidez daquela água, então é preciso que tenha aí um controle e diminua a acidez dessa água. Tudo bem? Então, pessoal, lembrando, tá, que nesse momento nós estamos começando a falar sobre pH e o que é o pH, tá? De uma forma simples. pH é um parâmetro para medir se uma substância é ou não ácida e o quanto ela pode ser ácida, tá? Como, por exemplo, os nossos alimentos, né? Nós temos vários alimentos aí que são ácidos. Aí você fala assim para mim, tá, professor, vamos supor que eu estou com um problema de estômago, ingeri vários alimentos ácidos e preciso, né, fazer um controle disso aí. Como que eu posso, né, trabalhar com uma alimentação mais saudável, diminuindo a acidez aí do que eu estou ingerindo? Eu vou parar de consumir? Não, não necessariamente você precisa parar de consumir. Seria interessante não consumir tanto, mas você não precisa parar de consumir. Basta você ingerir alimentos que vão combater a acidez, que são chamados alimentos básicos. Ou, né, num termo mais fácil da gente entender, porque eu tenho certeza que esse conceito básico você nunca ouviu falar, mas você já deve ter escutado falar na palavra alcalino, principalmente quando você foi comprar pilhas, né? Tinha lá pilhas alcalinas. O que será uma substância alcalina, como essas pilhas, por exemplo? São substâncias que não são ácidas. Então, ou uma substância ela pode se apresentar ácida para mim, eu posso consumir um alimento ácido, ou eu posso consumir um alimento alcalino, um alimento básico. A primeira coisa que eu vou pedir para você fazer nesse vídeo agora, pausar ele e colocar aí no seu caderno, tá? Básico e alcalino é a mesma coisa, tá? Ou então eu tenho um alimento ácido, ou eu tenho um alimento alcalino. Tá? Se eu falar na videoaula básico ou alcalino, é a mesma coisa. E o interessante, quando se fala em dieta, em alimentação, a gente usa bastante aquele termo balanceado, uma alimentação, uma dieta balanceada. O que seria uma alimentação balanceada em relação ao pH? Seria uma alimentação onde eu possa consumir alimentos ácidos, mas onde eu consuma também alimentos alcalinos. Tudo bem? Se você tiver curiosidade dos alimentos que são ácidos, né, ou alcalinos, basta depois você fazer uma pesquisa aí que você vai ver a relação de todos eles. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, vou deixar uma dica. Não faça dieta, né, sem o acompanhamento aí de um nutricionista, tudo bem? Professor, então, e aí qual é a relação do pH nisso? É o pH que justamente vai te dizer se uma substância é ácida ou se ela é alcalina. Pessoal, então dando continuidade na nossa aula, você pode falar assim, professor, nesse momento eu entendi. Então, pH é um parâmetro para se determinar uma substância que pode ser ácida, não só os alimentos, tá? Mas uma substância que é ácida, e se ela é um ácido mais fraco ou mais forte, ou se a substância é básica, né, alcalina, se é um alcalino mais fraco ou mais forte. Então, pH é um parâmetro. Ele vai nos dizer, vai nos classificar as substâncias em ácidas ou básicas, né? Só que não existe só substâncias ácidas e básicas, né? Quando uma substância não é nem ácida nem básica, ela é o que nós chamamos de substância neutra. Vou passar aqui o slide. E substâncias neutras a gente encontra principalmente em shampoo, sabão. Você com certeza já viu, né, aí no seu banheiro, no rótulo de um shampoo escrito assim, shampoo neutro, pH neutro, pH 7. Tudo isso são informações que relacionam para você que aquela substância ali dentro daquele frasco, ela não é nem ácida nem básica, ela é neutra. Então nós temos aí substâncias que são ácidas, básicas e substâncias neutras, tudo bem? E quem nos diz isso? O pH e a escala de pH. Eu espero que até aqui você tenha entendido a nossa aula, lembrando que o que diferencia um ácido de uma base, né? O que será que determina uma substância para ser ácida ou não?
Isso tudo a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Nesse momento eu só quero que você entenda que tem substâncias ácidas, substâncias básicas, substâncias neutras, a gente consegue ver isso com muita clareza no nosso cotidiano, tá bom? E que há uma forma de se determinar isso através da escala de pH, que é o nosso próximo e último passo aí para finalizar a nossa aula. Retomando aqui ao caderno do aluno, nós temos um link, né, de uma animação que eu particularmente acredito que você só vai conseguir abrir em computador. Então eu peço para que você utilize essa aula até mesmo para visualizar essa animação, tá? Mas se você não conseguir abrir ela, você pode pesquisar escala de pH no Google Imagens. Tem várias escalas, tá? E o mais importante, não importa a coloração da sua escala, você vai achar escalas de cores diferentes, tá? Tem escala que o ácido vai ser amarelo, que escala que o ácido vai ser rosa, escala que o ácido vai ser azul, verde, tanto faz. A cor não importa. A cor só vai importar quando a gente falar de indicadores. Neste momento só importa a numeração da sua escala. Então se você não conseguir abrir esse link, ele está na descrição do vídeo. Se você não conseguir abrir, você pesquisa imagens no Google, principalmente para desenvolver a atividade, né, que eu vou deixar lá no Google Class para vocês. Acessando o link, eu tenho uma escala que tem algumas informações escritas, mas esse momento não é para discutir sobre isso. Tá? A gente só vai analisar a escala, ácido, básico e neutro, e a numeração da escala. Tá? Então eu tenho aqui uma escala que representa para mim uma numeração que vai de 0 a 14. Então é de 0 a 14 que eu vou dizer se a substância é ácida, básica, neutra, e se é um ácido mais forte ou mais fraco. Então neste momento eu só quero que você entenda a resolução da escala de pH. Observa só, pessoal, que eu falei para vocês que uma substância, quando ela não é ácida e não é básica, o que ela é? Ela é neutra. Imagina só que está dando uma briga, uma discussão, e eu chego para você e falo, caramba, você está de que lado? Você fala para mim, estou de lado nenhum. Eu sou neutro. Estou neutro, eu não quero entrar nessa discussão. Porque você não está de nenhum dos lados. Então, quem não está de nenhum dos lados está onde? Está no meio. E quem está no meio na nossa escala? Se essa escala vai de 0 a 14, o meio é a metade. Quem está no meio da escala? O número 7. Eu vou até circular aqui para você, ó. Olha o número 7 aqui. Olha a escala, ela vai de 0 a 14. A metade é justamente o número 7. Então significa, pessoal, que uma substância, se eu fizesse o teste, a gente vai fazer experiências nas próximas aulas, tá? Mas se eu fizesse o teste de uma substância e ela tivesse pH 7, essa substância seria o quê? Ela seria neutra. Quem está no meio tem justamente um pH neutro, tá? Aqui na escala ele não aparece para mim, tá vendo? Só está escrito aqui zona da vida, né? Ele não aparece para mim, mas enfim, tá? Mas o centro da escala é o pH neutro, tudo bem? Então, uma substância que tem pH 7, ela é neutra. Inclusive, você pode até achar no rótulo do shampoo não necessariamente a palavra neutro. Pode ser que o shampoo esteja escrito pH 7. Porque na escala de pH, o centro é neutro. E quem é a metade é o número 7. Se eu andar para a minha direita, né, 7,1, 7,2, 7,3 assim por diante, essa substância já não é mais neutra. Essa substância ela passa a ser básica. Olha a setinha indicando para mim aqui, pessoal, que quando eu vou para a direita da escala de pH, né, do 7,1 mais ou menos ao 14, quanto mais para a direita eu vou, mais básica, mais alcalina a minha substância se torna. Então, se eu perguntasse, porque é isso que eu vou te perguntar lá na atividade do Google Class. Fiz um teste numa substância, né? Duas substâncias, a substância A e B. Substância A, vamos dizer que ela tem pH 9 e a substância B tem pH 11. Primeira pergunta, essa substância é ácida, básica ou neutra? Ela não é neutra, porque ela não está no meio, e ela não é ácida, porque ácido é quando eu vou para a esquerda. Então essa substância ela é básica ou alcalina. E aí eu te pergunto, qual das duas substâncias é mais alcalina? A substância A ou a B? A A está mais próximo do neutro. Então quanto mais próximo do 7 eu vou, mais neutro eu vou ficando. Então nesse caso, pessoal, né, a substância A ela é menos básica que a substância B. Ela teria aí uma concentração menor, que inclusive a gente vai falar sobre concentrações nas próximas aulas. Tá? A gente vai falar sobre mol por litro, mas isso nas próximas aulas. Agora,
Se eu vou, por exemplo, né, deixa eu apagar isso aqui, né, se eu vou para a esquerda, né, tá, o meio é 7, então 6,9, 6,8. Quanto mais para a esquerda eu vou indo, mais ácida a minha substância vai ficando. Ó. Quanto mais para a esquerda eu vou, mais ácida a minha substância vai ficando. Digamos que eu tomei aí, sei lá, um suco de laranja, tá? Que tenha um pH em torno de 5. Vamos colocar aqui, ó. A substância A e o suco de laranja tem pH 5. E já o meu refrigerante tinha um pH em torno aí de 3, por exemplo, né? Qual dos dois... Opa, esse B não ficou parecendo um B não, né? Então vamos colocar um B mais bonitinho aqui, né? E já o meu refrigerante tem pH 3, certo? Ambos são ácidos, porque estão à esquerda da escala de pH, né? Estão abaixo aí do 7, mas qual dos dois será mais ácido? O pH 5 ou o pH 3? Com certeza vai ser o pH 3, ele é mais ácido. Por quê? Porque o A, pessoal, a substância A e o meu suco de laranja, ele está mais próximo do neutro. Quanto mais próximo do neutro, mais neutro eu vou ficando, né? Menos ácido essa substância vai ser. Por isso que as substâncias mais ácidas estão próximas do zero. E outra coisa importante, tá? Para você, aluno de terceiro ano que vai prestar o vestibular e está cheio de perguntas na cabeça. Professor, por que a escala de pH usa de 0 a 14? Né? Por que tem essa numeração? Isso a gente vai discutir em outras aulas, tá? Como não dá para abrir esse simulador em celular, eu vou deixar essa atividade em aberto, tá? A atividade 1E vai ficar em aberto para o aluno que quiser fazer, tá bom? Mas eu vou cobrar uma outra atividade que também vai analisar a escala de pH, tudo bem? Mas para você que conseguiu abrir o simulador e falar assim, professor, eu queria tirar algumas dúvidas já, como que eu desenvolvo essa atividade? Ela vai colocar, por exemplo, o vinho. Então, quando eu venho aqui nessa escala, ó, eu vou procurar o vinho, né? Observa que está aparecendo aqui, ó, sangue, saliva, água do mar, tá vendo? Ó? O vinho não aparece no meio básico, então indo para o ácido, quando eu vou para o ácido, o vinho aparece aqui, ó, tá vendo? Quando eu chego para baixo do 4,5, o vinho já aparece, ele aparece aqui em cima para mim, tá? Vou até rabiscar para vocês, ó, o vinho apareceu aqui para mim. Então significa que o vinho ele vai ter um pH de 4,5 para baixo. Quando eu continuo, por exemplo, né, o vinho ele vai sumir no pH em torno aí de 2,5, ele já some. Aí a atividade ela te pergunta assim, ó, qual que é o intervalo de pH? O intervalo seria mais ou menos do 4,5, né, até mais ou menos aí o 2,5. Qual que é o pH médio? Qual que é a média? Entre 4,5 e 2,5, qual que é a média? Então eu venho aqui e analiso, por exemplo, né, ó, se observar de 4,5 até 2,5, a média seria mais ou menos 3,5. Então a média de pH do vinho seria mais ou menos aí um pH de 3,5, tá? Qual é a concentração de H mais importante? Não falei sobre isso ainda, isso eu vou falar em outras aulas, tá? Mas vai aparecer, por exemplo, aqui para você, ele coloca, tá, a concentração, ó, quando o pH ele está em torno de 3,4, vou até riscar aqui novamente, opa, ficou horrível isso, então deixa eu apagar, né, vou riscar aqui, ó, quando o pH é em torno de 3,5, a concentração seria esse valor, né, 10 a menos 3, 10 a menos 4, mais ou menos, tá? Mas isso, pessoal, tá no simulador, então é uma informação que você consegue ler, mas você não entende ainda o que é essa concentração. Isso vai ficar para as próximas aulas, tá? Só para finalizar, pessoal, o que eu quero, por enquanto, que você entenda que as substâncias podem ser ácidas, básicas e neutras, e que quem determina isso para mim é a escala de pH. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e aguardem mais sobre pH nas próximas aulas.